pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graça, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o mutismo seletivo. Então, o que é o mutismo seletivo? Como o nome já diz, é um mutismo, né? A criança, ela para de falar. É um transtorno de ansiedade infantil complexo. Acontece quando a criança já está falando, caracterizado pela recusa de falar em algumas situações. Ele pode acontecer, por exemplo, eu não falo na escola todo aquele período, ou eu não falo mais em casa com os meus pais. Isso pode ser um mutismo seletivo. Eles dizem que é mais em meninas, mas também conhecemos casos em meninos. Então, geralmente acontece, a gente consegue diagnosticar entre 3 a 6 anos de idade. Por quê? Porque é o momento que eles estão ali em socialização com outras crianças e começam a ir para a escola. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvidas por causa da timidez excessiva e o mutismo seletivo. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que buscar ajuda profissional para realmente fazer um diagnóstico de se é mutismo seletivo ou se é uma timidez excessiva. Essas crianças, elas entendem tudo, gente, elas estão ouvindo, elas entendem tudo, elas só não querem falar e não conseguem falar por uma timidez muito grande. Isso pode ter provindo de várias causas, né? Tem causas genéticas, algumas outras são casos de trauma, coisas que a criança tem que vivenciar um novo ciclo, por exemplo, eu mudo de país ou eu mudo de escola, e aí esse novo ciclo acaba gerando esse mutismo. A criança acaba não conseguindo lidar com as emoções dela, com a alegria, com a raiva, com a angústia de esse novo e acaba tendo esse mutismo, né? Parando de falar. Em adultos pode acontecer também. Isso é a famosa fobia social, né? A gente vê que em adultos tem a fobia social. Eu não consigo ir para locais públicos com muitas pessoas. Isso pode acontecer. Eu quero dar um exemplo bem engraçado para vocês do que é um mutismo seletivo no caso da TV, né? A gente tem a série The Big Bang Theory, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, procure Raj, que é R-A-J, é o nome do menino. Nessa série ele não consegue, ele é incapaz de falar com qualquer tipo de mulher. Então é muito legal que a série, ela retrata ele e mostra como que é a realidade para ele, como é difícil para ele conversar com mulheres. É um tipo de mutismo que dá para você ver aí na sua casa e ter uma ideia do que eu tô falando. Acho que um tratamento que seja muito legal é a musicoterapia. A musicoterapia vai trabalhar com que aquela pessoa consiga fazer algo que ela goste com a música, ou arte terapia com coisas lúdicas, brincadeiras, tanto com crianças como adultos, vai funcionar de uma forma muito boa. Um dos fatos que acontece muito aqui na Austrália é que as crianças, quando vêm para cá, dependendo da idade, elas precisam falar inglês na escola. E aí muda muito drasticamente a língua, né? A linguagem delas. Elas têm que passar do português para o inglês. Isso, às vezes, pode causar um trauma. Nem sempre você vai ver o trauma, né? O que foi, o que exatamente aconteceu com essa criança. Pode ter morrido alguém na família, ela ter ficado muito triste. Vários fatores podem acontecer, por isso é tão importante investigar. Então a gente trabalha com isso para que essa criança volte a falar. Mas isso também depende de uma equipe, várias pessoas envolvidas, não apenas a fonoaudiologia. Algumas características do mutismo seletivo seria que a criança não vai querer se comunicar, ela não tem essa vontade, ela tem falta de comunicação com professores, com pessoas próximas a ela, com amigos, ela não tem vontade de falar, ela tem um isolamento social, ela tem uma timidez excessiva, por isso é tão importante a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, levar para o diagnóstico. Então eu queria trazer umas dicas para vocês pais sobre o que vocês devem fazer, né? Não forcem a criança a falar. Evitem responder pela criança, deixem ela pegar o tempo dela que ela precisa para responder vocês. Elogiem a criança quando ela demonstrar que ela teve alguma coisa na comunicação, ela tentou falar, ela tentou se comunicar, elogiem ela, motivem ela. Estimule essa criança a fazer coisas por conta própria, mesmo que seja mais difícil. Vamos comprar pão? Eu deixo você ir sozinho, eu te dou dinheiro. E você fica observando essa criança, tenta estimular ela com coisas que ela goste. E deixa a criança sempre confortável. E, se for possível, leve essa criança em parques, ambientes que tenham bastante gente, tanto adultos como crianças, se comunicando para a criança ver a comunicação acontecendo. Se você tiver outras crianças na família, leve essa criança no final de semana para brincar com os primos, com os amigos. Tenta fazer essa relação acontecer para que a criança tenha vontade de se expressar novamente. Assim ela vai conquistar mais confiança, vai conseguir se falar melhor e vai conseguir se comunicar. Existe a possibilidade também, quando você procura um médico, de
quando a criança tem mutismo grave, de usar medicamentos. Então, por isso é tão importante o tratamento médico, psiquiatra, psicólogo e fonoaudiólogo ou neuropediatra, seja qual for o mais fácil para você e que consiga fazer esse tipo de diagnóstico. É bom sempre pensar na sua casa. Evite brigas, insultos, palavras, muita gente irritada. Evite ter esse tipo de atitude na sua casa e tente ser o mais calmo possível, porque você vai ajudar a criança também a entender que ela está num ambiente seguro. E com certeza levar a criança ao psicólogo, porque a gente precisa muito da ajuda dele e da orientação dele de como reagir com essa criança, já que ela tem ansiedade, isso é um complexo de ansiedade muito grave, então ela pode também ter algumas outras orientações que vão te ajudar nesse processo. Pessoal, espero que tenham gostado das dicas. Tchau, ficam com Deus. Deixe um comentário aqui se você colocou isso em prática, se você conhece alguém que tenha mutismo seletivo. Muito obrigada, um beijo.